Você pode estar dirigindo uma Ferrari a 250 km por hora, e em um segundo ou pior já passou. Está tudo acabado. Aqui vamos apresentá-lo aos jogadores de futebol que em algum momento estiveram perto da morte. Fique conosco até o final deste vídeo porque é muito interessante. Você descobrirá quantas de suas estrelas favoritas estavam prestes a morrer e não estarão mais conosco. Para Cristiano Ronaldo, apenas 3 dias depois de comprar o carro dos seus sonhos, um acidente mudou sua vida para sempre. O dia 8 de janeiro de 2009 foi uma manhã incomum para o português, pois seu técnico o chamou para o início do treinamento depois que o Manchester United sofreu uma perda dolorosa. Os companheiros de equipe de Ronaldo contavam com a presença dele, mas ele não estava em lugar algum. Ele adormeceu e quando acordou de manhã viu todas as notificações em seu telefone, então saiu da cama imediatamente. Sabemos que este futebolista leva sua profissão muito a sério, e a sua não participação nos treinos foi inaceitável. Ele tinha apenas 20 minutos para atravessar a cidade e havia um carro em sua garagem, que poderia fazer o trabalho, mas ela não esperava que entrar naquele carro fosse o pior erro de sua vida. Ronaldo estava se destacando no mundo do futebol e agora de repente se viu em uma Ferrari completamente destruída e estava à beira da morte. Portanto, o fato de ele ter conseguido sair desse acidente sem um único arranhão no corpo foi um milagre. Daquele momento em diante, ele fez uma missão de vida, uma mudança. Dedique tudo ao esporte e se torne o melhor jogador de futebol que já pisou em campo. Vamos falar agora sobre Lionel Messi. Ele também estava à beira da morte. Voltando a 2017, o argentino estava prestes a disputar uma das maiores partidas de sua carreira, então estava disposto a literalmente colocar sua vida em risco. O clube de futebol do Barcelona ia jogar contra a Juventus, em um confronto mais esperado da Liga dos Campeões. A Juventus já havia vencido o jogo de ida por 3-0. Messi sabia que se não jogasse e fizesse o melhor jogo de sua carreira, iria para casa. No momento em que pisou naquele campo, estava preparado para qualquer coisa ou pelo menos era o que pensava. Durante a primeira parte ambas as equipas foram para frente, pois estava em jogo chegar às semifinais desta competição, pelo que lutaram com sangue, suor e lágrimas. Mas nenhuma das equipas conseguiu marcar golo. O final do jogo se aproximava e Messi fez um último grande esforço em um lance, mas isso quase lhe custou a vida. Messi quase perdeu mais do que o próprio jogo. Os médicos perceberam que, se ele tivesse caído apenas 2 milímetros mais alto na queda, a lesão no pescoço o teria matado. Apesar do Futebol Clube Barcelona ter perdido o jogo naquele dia, o argentino foi um homem de muita sorte, mas a maioria dos desastres acontecem fora do campo de jogo, como é o caso de Matheus Silva. Este homem estava perto de perder a vida em suas férias. Temos que voltar ao ano de 2017. Era 4 de julho e Silva e seus companheiros queriam se divertir e pensavam em ir para Lake Tahoe e aproveitar um pouco o dia. Como era feriado, eles sabiam que haveria muita gente como tinham um jogo naquele dia à tarde. Planejavam chegar mais cedo, por volta das 6 horas da manhã, mas não tinham ideia do que ia acontecer. Naquela mesma manhã os meninos estavam todos no mesmo carro, cheios de energia, com vontade de se divertir e com um pouco de música para animar a viagem. Assim que chegaram ao lago, Silva correu para o lago, quer dizer, ele se sentiu como um garotinho novamente, e sem pensar 2 vezes ele pulou na água, parecendo uma espécie de Michael Phelps. Os outros meninos assistiram enquanto ele nadava e se divertia até quase chegar às boias, mas foi aí que aconteceu. Do nada, Silva começou a gritar por socorro, socorro, e seus companheiros achavam que ele estava brincando, até que chegou o momento em que eles a viram afundar, então seus corações dispararam. Eles correram para a água, pularam atrás dele, mas quando chegaram ao local de Silva era tarde demais. Ele não estava respirando e não tinha pulso. Eles tentaram tirá-lo o mais rápido possível. Ele estava entre a vida e a morte. Felizmente, um salva-vidas correu para resgatá-lo e tentou fazer uma RCP, mas não estava funcionando. Silva não estava respondendo. Então imediatamente ligaram para o número de emergência pedindo ajuda. 2 dias depois, Silva acordou atordoado e confuso, passando 2 dias em coma. Quando ele pulou naquele lago, ele estava tão excitado que não percebeu que a água estava quase congelada. Seu corpo entrou em estado de choque, e isso fez com que seu coração parasse. Ele teve sorte que seus companheiros de equipe estavam por perto, porque eles literalmente salvaram sua vida e ele conseguiu se recuperar. Seu parceiro de jogo, Chris Wondolowski, o respeitou em seu próximo jogo vestindo sua camisa número 38, e até marcando um gol naquela noite, que ele dedicou a ele. O fato de quase se afogar é algo que viverá com ele para sempre e que jamais esquecerá. O próximo que vamos falar é alguém que mal chegou ao seu primeiro aniversário, Neymar. O que aconteceu em 1992 marcou-o para a vida. Naquela época, Neymar tinha apenas 4 meses, e ele, sua mãe e seu pai estavam viajando para visitar alguns parentes. Foi quando as coisas ficaram quase mortais. A residência deles era o Brasil, e eles fizeram uma viagem de carro por uma região montanhosa. Estava tudo normal, até que veio uma forte tempestade do nada. E não era a típica chuva que vai e vem.
Estava chovendo tanto que quase não havia visão, até que luzes apareceram na frente deles. A família sofreu um grave acidente e todos ficaram feridos. O pai de Neymar lembra de tudo como aconteceu. Ele citou: "Um carro veio em nossa direção, tentei desviar, mas ele nos atingiu bem na lateral da minha porta. Minha perna esquerda rolou em cima da outra, deslocando minhas costas e minha cabeça. Eu estava desesperado e atordoado. Falei para minha esposa: estou morrendo, mas meu maior medo era meu filho. Onde estava Neymar Jr.? O carro bateu com tanta força que Neymar literalmente desapareceu, e a família não fazia ideia de onde ele estava. Seu pai procurou em todos os lugares, dentro do carro, ao longo da estrada, nos arbustos, e mesmo assim não conseguiram encontrá-lo. Estavam desesperados, não sabiam o que fazer, até que ouviram o choro de um bebê. Era Neymar, preso embaixo do banco do motorista, e lá estava ele, coberto de sangue. A cabeça de Neymar foi cortada por um caco de vidro no impacto. Neymar ficou cara a cara com a morte naquele dia, saindo vitorioso. Tudo era um grande susto para aquele bebê. Naquele momento seu pai sabia que Neymar era abençoado. Bem, assim como a situação de Neymar é assustadora, também foi o que aconteceu com Ângel Di Maria, que vivia todos os dias com um alvo nas costas. No início de 2021, Di Maria e seus companheiros de equipe do Paris Saint-Germain estavam felizes, contentes, pois a equipe teve um ótimo início de temporada. Em uma das partidas mais esperadas para o PSG, o time estava focado no jogo. No primeiro tempo eles começaram a ganhar por 1-0, então as coisas estavam indo muito bem, mas o que aconteceria ninguém poderia prever. Aos 62 minutos, os telefones de todos os dirigentes da equipe tocaram e Di Maria foi subitamente escoltado para fora do estádio no meio da partida. O que estava acontecendo? Ninguém entendeu nada. Bem, descobriu-se que sua família estava em perigo. Alguns criminosos estavam de olho na casa do jogador de futebol argentino e sabiam quando ele não estaria lá. Assim que souberam quando era o dia do jogo, viram a oportunidade e entraram na casa dele. A esposa de Di Maria e 2 filhas estavam nele. Os criminosos invadiram a casa e os mantiveram refém. Eles saquearam a casa inteira, levando as coisas mais valiosas que puderam encontrar, roubando no total cerca de US$600 mil em joias. Um grande susto ao ver o perigo que sua família corria, além dos prejuízos econômicos do que foi roubado deles. Mas isso não para por aí, pois o mais louco é que não foi a primeira vez que invadiram a casa de este futebolista. Então, imediatamente depois disso, ele não teve escolha a não ser contratar segurança pessoal e proteção para sua família. Por outro lado, o que aconteceu com Christian Eriksen foi completamente aterrorizante. O jogador de futebol dinamarquês desmaiou repentinamente aos 42 minutos de uma partida disputada por sua seleção contra a Finlândia como parte do campeonato europeu realizado em 2020. Perto do final do primeiro tempo da partida, Eriksen caiu no chão após um lançamento lateral. Imediatamente, o árbitro solicitou a presença de assistência médica, que teve que atender o jogador no meio do campo. Seus companheiros de equipe ficaram ao seu redor fazendo uma barreira humana para proteger sua imagem, em meio a uma atmosfera dramática, enquanto os médicos tentavam ajudar Eriksen. Após alguns momentos de drama e tensão, o jogador dinamarquês foi retirado de campo pelos assistentes para continuar o tratamento após sofrer uma parada cardíaca. Posteriormente, tanto os jogadores finlandeses, quanto a equipe de arbitragem, deixaram o campo. Finalmente, o jogo foi suspenso devido a uma emergência médica, de acordo com um comunicado da UEFA. Embora o jogo tenha sido retomado mais tarde, após verificar que o jogador estava estável. Da mesma forma, a situação era tão dramática que o médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, chegou a afirmar que Eriksen estava morto em algum momento. Ele literalmente disse o seguinte: ele estava respirando e eu podia sentir seu pulso, mas de repente não havia mais batimentos cardíacos e começamos a massagem cardíaca. Começamos a intervir para mantê-lo vivo, e felizmente, ele reagiu. Christian estava morto em algum momento. Tivemos que iniciar a massagem cardíaca e a ressuscitação porque havia desaparecido. Ele teve uma parada cardíaca e foi reanimado com um choque de um desfibrilador. Depois do ocorrido, ele foi operado alguns dias depois e foi implantado um desfibrilador automático para evitar que ele sofra uma nova parada cardíaca. Pode-se dizer que a vida decidiu dar uma segunda chance a Eriksen. Apesar de sua situação complicada, o futebolista não considerou se aposentar no momento. E isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, dê um grande like, inscreva-se no canal e clique no sininho de notificação. Até logo, nos vemos no próximo vídeo.